Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlio Velame. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com o aplicativo ChatGPT em manutenção de equipamentos por imagem. Essa apresentação não tem conflito de interesses. Em outras palavras, a gente não comercializa nenhum produto da OpenAI, que na verdade no Brasil é representado pela empresa Stripe Payments, que é uma empresa que faz cobrança no uso de aplicativos. É interessante, eu perguntei no ChatGPT por que a OpenAI usa uma empresa de cobrança no Brasil. Ele me deu duas respostas interessantes. Ele disse, primeiro, porque terceiriza o departamento de finanças, ou seja, eles não precisam contratar gente para cobrar, cartão de crédito, etc. E a segunda coisa, ele me disse que cria uma camada entre o usuário final e o desenvolvedor do software. Em 2018, eu fundei a Velame Sales and Service. Nós somos uma organização independente de serviços. Nosso core business é fazer manutenção de equipamentos, de ressonância magnética, tomografia, PET-CT, medicina nuclear, etc. Nós somos, na denominação internacional, uma iOS, que é uma organização que opera como não fabricante de equipamento, né? O mercado brasileiro é um mercado que ele está em transição de um mercado de monopólio, onde somente os fabricantes consertam seus próprios equipamentos, para um mercado de livre comércio. Por que a gente acredita que esse mercado está em transição? Tem uma bola de cristal, como é que ele vê o futuro? Para a gente ver o futuro de um mercado emergente, basta você olhar para o mercado mais amadurecido e ver o que está acontecendo lá. O que estiver acontecendo lá vai acontecer com o seu mercado daqui a alguns anos. Quando a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa, os prestadores de serviço têm que disputar entre eles, os clientes, em igualdade de situação, ou seja, com preço e com qualidade, né? Para poder operar no segmento no Brasil, nós tivemos que abrir uma subsidiária nos Estados Unidos, porque no mercado doméstico americano você consegue ter acesso aos recursos para ter uma organização de serviços escalável. É interessante esse número do tamanho do mercado brasileiro, que é um número que eu acho que pouca gente imagina que seja tão grande. O mercado de manutenção no Brasil é superior a 500 milhões de dólares. Manutenção mesmo, dinheiro de verdade, saindo dos serviços de saúde para as prestadoras de manutenção, em contratos de manutenção, serviços avulsos, peças, venda de tubo, code red, etc. Quais são os pilares, quais são os alicerces para você ter uma organização de serviço escalável? A primeira coisa são as licenças governamentais, porque sem compliance você não consegue operar. No Brasil você precisa ter os alvarás para você poder prestar serviço, operar com comércio de produtos. Você tem que ter radar de importação, autorização da Receita Federal, as coisas básicas e principalmente registro no CREA e registro na Anvisa, né? Que são os órgãos governamentais que autorizam você a fazer manutenção. O mercado brasileiro, ele tem um pouco de dúvida ainda com relação a isso, porque ele pergunta, mas os fabricantes te autorizam a fazer manutenção? Gente, quem autoriza a fazer manutenção são os órgãos governamentais. O segundo pilar... Que não foi? O segundo pilar é treinamento e qualificação, né? Você, até pelo fato de ser regido pela RDC 665, você precisa ter um plano de educação dentro da sua empresa para que todas as operações de campo estejam embasadas numa instrução de trabalho ou mesmo de um procedimento operacional padrão, né? E isso é uma das coisas que os investidores veem com mais atenção, ou seja, a capacidade de uma empresa crescer está muito associado à capacidade dela de adicionar membros da equipe e educá-las dentro do mesmo procedimento. Team Deployment. No Brasil não adianta você só ter um engenheiro de campo certo, você tem que ter um engenheiro de campo certo no lugar certo. O Brasil é um país de dimensões continentais, o custo de logística não cabe dentro da conta do serviço de saúde
Então você precisa alocar seus recursos no local correto. Acesso a peças de reposição. Essa é a pergunta de 10 em cada 10 clientes que conversam com a gente. Vocês têm acesso a peças de reposição? Até pelo fato da gente estar operando no mercado doméstico americano, a gente, na prática, não tem dificuldade em ter acesso a peças de reposição. Existe muita oportunidade para o ChatGPT atuar aqui, como a gente vai ver no próximo slide. Onde é que o chat já atua na nossa organização? Em suporte técnico. Deixa eu contar uma história para vocês. Uns anos atrás, eu ainda não tinha começado a empreender e trabalhava numa grande organização de serviço de IVD, de análises clínicas. E já era um entusiasta de que o suporte técnico deveria ser dado por máquina e não por humano. Pois bem, a gente tinha um grande data lake de informações, documentações, memórias de casos. A gente contratou uma empresa de inteligência artificial da época para criar um bot para que ele, com todas aquelas informações, dialogasse com o time de campo. A gente gastou uma fortuna, o resultado foi uma porcaria, porque, na real, ou a gente contratou a empresa errada, ou o aprendizado de máquina não estava evoluído o suficiente há 6, 7 anos atrás. Aí, recentemente, antes de sair na mídia, um amigo músico da Alemanha chegou para mim e disse: Júlio, dá uma olhada nisso aqui, você que gosta de maluquice, ChatGPT. Eu estranhei porque o nome já era difícil de falar, tanto em inglês quanto em português, e já tinha passado pela decepção anterior, de não ter conseguido fazer aquilo funcionar decentemente. Mas ele insistiu bastante, eu dei uma olhada naquilo. Eu abri o chat e fui direto ao assunto. Eu digo: ó, chat, a gente aqui faz manutenção de máquina, né? Eu quero saber no que você pode ajudar a gente nisso. Ele retornou: que máquina que vocês fazem manutenção? Ele foi logo perguntando fabricante, modelo, e aí meu background é de medicina nuclear. Eu questionei a ele sobre um código de erro no equipamento obscuro de medicina nuclear fabricado em Israel. Cara, o chat me retornou o mesmo playbook que um engenheiro de suporte daria para um time de campo. Observem que um engenheiro de suporte ganha 3 vezes mais do que um profissional de campo. Eu fiquei muito, muito impressionado com aquilo. O que eu fiz? Contratei uma empresa de TI para tentar criar uma solução API para os nossos profissionais de campo usarem o ChatGPT. Ou seja, eu queria que a gente ensinasse o chat a consertar a máquina e ele conversasse com o nosso pessoal de campo. O Bernardino, que era o cara que eu contratei, me retornou uma semana depois dizendo o seguinte: olha, o chat é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Isso antes do chat sair na imprensa. Isso aqui é fantástico, mas tudo que você ensinar para o ChatGPT vai estar disponível para todo mundo. Eu disse: caralho, isso a gente não é Maria Teresa de Calcutá. A gente não vai ficar aqui ensinando o chat a consertar a máquina para todo mundo poder usar aquilo depois, né? E deu uma grande desanimada naquele projeto. Passou-se umas semanas, porque agora o tempo não conta mais em anos, não, eles contam em semanas, né? Passou-se umas semanas, saiu o ChatGPT 4. Eu disse: vou pagar essa 100 pila e olhar como é que funciona esse negócio. Entrei lá e a versão 4 já era muito mais disruptiva do ponto de vista de aprendizado de máquina. Você sobe o manual técnico para o chat e ele aprende em segundos o que o engenheiro de campo vai aprender em 5, 10 anos. Aí eu saquei que eu estava pensando ridiculamente que a gente poderia ensinar o chat a fazer qualquer coisa. Ou a gente usa ele, ou a gente vai ficar para trás. Na real, não tem como você parar a tecnologia. A gente já usa o chat no dia a dia do nosso serviço de campo. Vocês devem estar pensando, faltou um slide aqui. Por que esse cara está falando isso? Qual é o sentido disso? Gente, aqui a gente está falando em redução do custo do serviço de saúde por concorrência e uso de tecnologia aplicada à concorrência. No capitalismo, só uma coisa abaixa preço, que é concorrência. Quais são as próximas coisas que a gente vai fazer com o ChatGPT lá na empresa? Primeiro, mandar ele revisar nossos planos de treinamento. Não sei se vai ser ele ou outra ferramenta de inteligência artificial, porque agora brotou 200 empresas apresentando solução de inteligência artificial. Não sei se vai ser ele ou outra, mas a gente vai colocar eles para revisar nosso plano de treinamento.
para ver se aquilo é adequado à necessidade do campo e à documentação. E a outra coisa é supply chain de peças. Aqui é um ponto muito interessante. Eu falei para vocês que a gente de fato tem acesso a qualquer peça. Só que quando a gente pega um part number, uma peça que a gente precisa, e vai buscar nos primeiros fornecedores, sempre o primeiro que aparece é o mais caro. É aquela empresa mais chique, é a mais cara que aparece primeiro. Aí a menina retorna: Júlio, essa peça aí custa $2.000 no Texas. Eu disse: não, $2.000 não dá para essa peça. A gente tem que arrume aí por $500, que é o máximo que a gente consegue pagar nesse negócio. E a menina demora 4, 8 horas no computador e me traz lá uma peça de $800, não sei lá de onde. Agora para pensar. Tem uma menina na frente de um computador, fuçando, e consegue reduzir o preço de peças. Cara, isso não é para um humano fazer. É óbvio que esse trabalho tem que ser substituído por um robô, que vai descer em várias camadas e vai conseguir uma solução de peças muito melhor para a gente. O radiologista e até o engenheiro clínico brasileiro confunde fabricante de peças com fabricante de equipamentos. Chega a ser entediante isso. E quanto mais próximo você está do fabricante da peça, mais barato você vai conseguir a sua solução. E esse não é trabalho para humano, é trabalho para robô. E gente, eu acho que a mensagem para manutenção é a mesma mensagem para os radiologistas. Sem dúvida, a radiologia é a modalidade médica mais impactada por inteligência artificial, por motivos óbvios que a gente conhece. Mas na manutenção também o futuro já chegou. Todas as premissas tecnológicas já estão em place para que você possa operar com um cara com ponta no ouvido, um óculos de inteligência artificial e um drone descendo peças. Esse futuro só não está colocado no nosso serviço de saúde ainda, porque nós estamos presos no século XX, atrapalhando o futuro de chegar, com medo de nos tornarmos obsoletos e desnecessários à sociedade. Obrigado a todos, boa jornada para todo mundo.